Fala, galera! Complementando o nosso vídeo sobre a relação entre a união e a interseção, quando a gente está relacionando dois conjuntos, vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor, beleza, galera? Então, seguinte, vou trazer esse primeiro exercício aqui, um exercíciozinho de verdadeiro ou falso, para a gente analisar as quantidades quando a gente está relacionando esses dois conjuntos. Então, é o seguinte, galera, classifique em verdadeiro ou falso e justifique. Se A tem 3 elementos e B tem 4 elementos, então a gente pode concluir que a união tem 7 elementos. Galera, fica muito parecido aqui com com o exemplo que a gente trouxe no vídeo passado, no vídeo sobre o conteúdo, galera. Quando a gente quer provar, e isso é uma informação nova, uma ideia nova aí para vocês, galera. Quando a gente está fazendo uma questão de verdadeiro ou falso, e a gente quer provar que aquilo é falso, principalmente porque ele fala que justifique, basta a gente encontrar um exemplo que essa regra dê errado, que aí a gente já provou que aquilo é falso, tá, galera? Porque quando o exercício fala que se A tem 3 elementos e B tem 4 elementos, então a união vai ter 7, ele está falando que isso sempre acontece. Sempre para qualquer conjunto A que tem 3 e qualquer conjunto B que tem 4, a união vai ter 7. E a gente viu, galera, que para a gente calcular o total da união, não basta simplesmente pegar os conjuntos separados e somar os valores. E foi isso que ele fez, né, gente? Ele fez isso aqui, ó. A análise que ele fez foi essa aqui, ó. Ele falou que o número de elementos de A, que é 3, e o número de elementos de B, que é 4, vai dar igual ao número de elementos da união. Ou seja, os 7 que ele falou ali. Ele simplesmente somou os dois. Galera, e a gente sabe exatamente o erro que ele cometeu aqui. Ele esqueceu de considerar se os conjuntos têm interseção, galera. Se a gente tem um conjunto A que tem os números 1, 2 e 3, e a gente tem um conjunto B que tem os elementos 1, 2, 4 e 5, galera. Quantos elementos a união vai ter? Ó, temos o 1, temos o 2, temos o 3, temos o 4 e temos o 5. A gente não precisa repetir o 1 e o 2. Então, a gente tem que a união, galera, ela tem 5 elementos só, nesse caso aqui. Lembre-se que quando a gente fez o exemplo no vídeo sobre o conteúdo, a gente deu um exemplo que a interseção ela tinha só um elemento. Então, o total de elementos da união era 6. Então, o número de elementos da união vai variar dependendo de quem. Vou até colocar de outra cor aqui para destacar, galera, da interseção. Tá? Ele não considerou a interseção. Então, galera, esse primeiro item está falso. Beleza, gente? Lembre-se, conseguiu criar um exemplo que desmente o que está escrito, com certeza vai ser falso. Beleza, galera? Item B. Se A tem 2 elementos e B tem 3 elementos, então a interseção vai ter 2. Olha o que ele falou, galera. A tem 2 elementos, B tem 3 elementos, então a interseção vai ter 2 elementos. Galera, isso sim pode acontecer. Olha esse exemplo aqui. Se eu tenho o conjunto A, elementos 1 e 2, e tenho o conjunto B, elementos 1, 2 e 3, a gente pode observar que a interseção tem os elementos 1 e 2. Ou seja, tem um total de 2 elementos. Só que, galera, lembra do que eu falei? Quando ele escreve aquilo ali no enunciado, ele está falando que aquilo ali é sempre verdade. Toda vez que eu tiver um conjunto de 2 elementos, eu tiver um conjunto de 3 elementos, a interseção vai ter 2.
E, galera, a gente pode montar conjuntos de quaisquer formas que a gente quiser, né? A gente pode colocar um conjunto dessa forma aqui, ó. Eu posso escolher um conjunto A. Opa, deixa eu agora escrever o conjunto. O conjunto A sendo 1 e 2, e o conjunto B sendo 3, 4 e 5. Dessa forma, galera, a interseção é completamente vazia. Então, nem sempre a interseção é 2, tá, galera? Nem sempre. Então, se é nem sempre, esse item vai estar errado, beleza, galera? Tem que ser sempre, tem que ser uma regra que vale para sempre, beleza, pessoal? Esse foi o erro aí. Que nem no conjunto A, no item A, a gente pode criar um exemplo que vai ter 7 elementos. A gente pode criar que a união vai ter 7. Só que não são todos. Basta a gente criar um que dá errado, que já era, o item tá falso, beleza? Ok, pessoal. Último item. Se a interseção é vazia, o A tem 5 elementos e o B tem 4 elementos, então a união vai ter 9. Vamos ver, pessoal. Interseção vazia, A tem 4 e B tem 9. Interseção vazia, não existe nenhum elemento em comum. A tem 4 elementos e B tem 5 elementos. Galera, olha que se a gente aplicar isso na fórmula, eu sei que a união, o número de elementos da união, é o número de elementos em A mais o número de elementos em B menos o número de elementos na interseção. Beleza, galera. Quantos elementos tem em A? 4. Só colocar os sinais aqui já, para não ficar trocando de cor. Eu sei que A tem 4 elementos. B tem 5 elementos. E a interseção é vazia, galera. Ou seja, não tem nenhum elemento. Então, galera, 4 mais 5 mais 0, menos 0 vai dar um total de 9 elementos. De fato, como o exercício falou, se não tem nenhum elemento na interseção, um tem 4, o outro tem 5, aí sim basta somar os dois. Então a gente acabou de observar qual é a condição para simplesmente somar um conjunto com o outro e finalmente dar certo. É a interseção ser vazia. Esse item aqui, pessoal, ele é verdadeiro, tá bom, galera? A gente usou a fórmula, colocou as informações que ele deu e bateu certinho, então a gente tem uma afirmação aí verdadeira. Galera, se a gente fosse fazer isso pelo diagrama de Venn, não vou fazer ele bonitinho não, só para a gente não perder tanto tempo. Temos aqui dois conjuntos, galera. O conjunto A e o conjunto B. Podia já ter escrito isso, mas vamos lá. Lembrem-se, a gente vai escrever as quantidades e a gente sempre começa pelo meio. E eu sei que na interseção, galera, tem 0 elementos. Aí, galera, vem o detalhe. Professor, se não tinha nenhum elemento na interseção, por que você não desenhou eles separados? Galera, não se preocupe com isso, tá, gente? Se você for ficar analisando, como que vai ficar o desenho, você vai perder tempo com isso. Principalmente quando a gente for analisar a relação entre 3 conjuntos, que às vezes 2 deles vão estar separados, e aí o outro vai estar pegando um, não vai estar pegando o outro, fica mais complicado. Minha dica é, faça sempre o desenho desse jeito, sempre, sempre, sempre. Que se não tiver nenhum elemento, basta você colocar que a quantidade é 0, ou simplesmente deixar aquele espaço vazio. Tá bom, gente? Você vai saber automaticamente que não tem nenhum elemento lá, que é um espaço vazio, e aí você pode pensar, se esse desenho então tivesse certinho, tivesse bem, tipo, fiel à situação, os dois conjuntos iam estar um disjunto do outro, um separado do outro, tá? Mas não se preocupe com isso. Para a gente resolver o exercício, a gente pode resolver pensando neles dois se entrelaçando aí. Basta colocar que não tem nenhum elemento em comum, vai dar certo para você conseguir resolver, beleza? E aí, galera, eu sei que o A tem 4 elementos, mas eu ainda não coloquei nenhum. Então, falta colocar todos os 4.
E o B é a mesma coisa, pessoal. Ainda tem que colocar 5 elementos, porque ainda não coloquei nenhum. Então, eu vou colocar um total de 5 elementos aqui, tá? E aí, quando a gente somar todos esses aí, galera, 4 mais 0 mais 5 vai dar um total de 9. E a gente nem disse que conjunto que é, a gente deixou bem geral. Um conjunto que tem 4 elementos, um conjunto que tem 5 elementos. Então, como deu o 9, isso quer dizer que vale para quaisquer conjuntos. Sendo que um tenha 4 e outro tenha 5 elementos, sempre vai dar certo. Beleza, galera? Então, esse é um exercíciozinho aí para vocês analisarem, mais tipo definição mesmo, mais teoria, vamos dizer assim. É mais a questão da teoria nesse exercício. Beleza, galera? Então, com isso, ficamos por aqui no vídeo. Vou quebrar em dois, porque eu acho que vai ficar melhor a gente tipo, dividir os tipos de exercício assim. Vou deixar esses mais teóricos agora e deixo um outro vídeo para a gente fazer exercícios mais práticos usando essa ideia. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. Abraço para vocês e é nóis. Valeu.